Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador Jubanski que realize a leitura do versículo da Bíblia. Mil cairão ao seu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, ó Altíssimo, e a tua habitação. Amém. Regimentalmente convido a todos os presentes para cantarmos o hino de Canoinhas. Ó princesa gentil do Planalto, ergue a fronte orvalhada de luz, canta um hino de orgulho bem alto, que o clangor das fanfarras traduz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Capital da erva mate do pinho, das embuias galhardas do sul, onde o sol e a amplidão tem seu ninho, e o esplendor dos trigais beijo azul. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Terra augusta de Paula Pereira, do major que assentou teu porvir, do imigrante que em pé na clareira nova raça de heróis viu surgir. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Campo, escola, indústria, oficinas forjam vida e labor sem cessar, em teus lares promessas divinas arde um facho da pátria e do altar. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Que ressurtam dos teus campanários cantos ledos de um povo feliz, serão sempre teus lares sacrários desta gente que te ama e bendiz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jubanski, que realize a leitura do expediente. Expediente de 2/6/2025. Ofício da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Ares, em resposta ao requerimento número 194, 196, 197 e 2000 de 2025, de autoria do vereador Ivan Kraus. Ofício número 137 de 2025, do Gabinete da Prefeita, em resposta ao requerimento número 223 de 2025, de autoria da vereadora Kátia Liskovski. Ofício número 130 de 2025, do Gabinete da Prefeita, em resposta ao requerimento número 209 de 2025, da autoria da vereadora
Kátia Oliskovski. Ofício número 35/2025, da Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao requerimento número 212/2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 29/2025, da Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao requerimento número 211/2025, de autoria do vereador Cezão do Táxi. Ofício número 041/2025, do Departamento de Leis e Decretos, informando a sanção do projeto de lei número 043/2025, que deu origem à lei ordinária número 7.115, de 28 de maio de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir bonecos mascote do PROERD. Ofício número 487/2025, da Secretaria Municipal de Planejamento, em resposta ao requerimento número 218/2025, de autoria do vereador Ivan Kraus. Ofício número 60/2025, do DETRACAN, em resposta ao requerimento número 218/2025, de autoria do vereador Ivan Kraus. Ofício número 17/2025, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, em resposta ao requerimento número 251/2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 103/2025, da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 243 de 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 028/2025, da Fundação Municipal de Esportes e Lazer, em resposta à indicação número 195/2025, da autoria do vereador André Flenick. Ofício número 105/2025, da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 239 de 2025, da autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 100 de 2025, da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 248 de 2025, da autoria da vereadora Kátia Oliskovski. Ofício número 133 de 2025, do Gabinete da Prefeita, encaminhando projeto de lei ordinário número 046/2025, que autoriza a contação por tempo determinado para os fins que especifica e dá outras providências. Ofício número 138 de 2025, do Gabinete da Prefeita, encaminhando projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei ordinário número 047/2025, que autoriza a abertura de crédito adicional através do superávit financeiro e dá outras providências. Ordem do dia, indicações. Indicação número 221 de 2025, de autoria da vereadora Rosy Crestani, que solicita à senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, o envio de 2 cargas de pedra para a localidade de Lajado, nas proximidades da propriedade do senhor Alexandre Churdzinski. Indicação número 222 de 2025, de autoria do edil André Flenick, que solicita à senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a colocação completa de tubos na rua Fauri de Lima, estendendo-se até o final do trecho ainda não pavimentado. Indicação número 223 de 2025, da autoria do edil Cezão do Táxi, que solicita à senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a limpeza e remoção de entulhos acumulados em frente ao parquinho localizado ao lado do CAS 3, no bairro Piedade. Indicação número 224 de 2025, de autoria da vereadora Rosy Crestani, que solicita à senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, o alargamento da estrada de Bonetes, no trecho entre as propriedades do senhor Gilson Munhoz e do senhor Pedro Hortmann, bem como a limpeza das sarjetas e a colocação de pedras para reparo da via. Indicação número 225 de 2025, da autoria do edil Cezão do Táxi, que solicita à senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a remoção da terra acumulada em frente à residência de número 180, situada na rua Oswaldo Chagas. Indicação número 226 de 2025, da autoria da vereadora Kátia Oliskovski, que solicita à senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, a senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, a criação de um banco municipal de medicamentos solidários, em forma de um sistema para recebimento e redistribuição de medicamentos não vencidos, doados por farmácias, clínicas e população, para famílias de baixa renda. Seria isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereadora Kátia Oliskovski. Com a palavra, vereadora. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, população que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais e os funcionários da casa. Estou apresentando nesta noite uma indicação que seria a criação de um banco de medicamentos, daqueles medicamentos que as pessoas já não utilizam mais nas suas casas ou que de alguma forma eles ainda possam ser utilizados
para outras pessoas para tratamentos de saúde. Porque hoje acaba que quando a farmácia do SUS recebe a medicação em forma de devolução, e mesmo ela estando com os seus prazos dentro do acordo, de acordo com a vigência, eles têm dificuldade de estar distribuindo isso para a comunidade, né? Então, uma vez que a gente tem um banco, né, um serviço, um setor já responsável, a gente consegue distribuir isso e também otimizar aquilo que possa não estar sendo útil para algumas pessoas e que possa ser válido ainda no tratamento de saúde de outras pessoas, e contribuir, né, com o custo das medicações e tratamentos, né? Então, seria nesse sentido essa sugestão, e espero que seja acolhida com carinho pela gestão. Muito obrigada. Mais algum vereador inscrito? Vereador Cezano Táxi. Com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus amigos, colegas vereadores. Boa noite ao público que nos assiste aqui presencialmente e boa noite ao público que nos assiste na rede social também. Primeiramente, a minha primeira indicação é sobre o CRAS, lá no bairro Piedade. Foi feita uma manutenção nas calçadas lá e foi retirado toda a calçada velha e ficou em frente ao parquinho, colocado todo esse resíduo que foi tirado da calçada velha, ficou lá. E nesse final de semana uma criança estava brincando naquele resíduo, naqueles fiapos de calçada e tudo mais, e acabou se machucando, cortando a panturrilha lá. Então, quero pedir aqui com muita pressa que seja resolvido esse problema para as crianças continuarem brincando no parquinho, no bairro Piedade, e seja retirado aqueles entulhos. Segundo também a minha indicação aqui a número 225, na rua Oswaldo Chagas, foi feita uma manutenção nas ruas do nosso bairro, mas a equipe, né, acabou fazendo as ruas, acabou limpando as ruas e acabou deixando um monte de terra em frente a uma casa de um morador lá, prejudicando a sua entrada com o seu veículo dentro da sua garagem, para entrar dentro da sua casa, para estar guardando o seu carro, e acabou que os vândalos acabaram riscando o seu carro. Que seja programado, juntamente com a Secretaria de Obras, que eles façam essa limpeza nas ruas e assim que já limparem, já juntarem esses entulhos, esse resto de resíduo que fica, e não deixarem amontado na frente das casas. Ou por quê? Porque acaba aí dando muito problema, transtorno para as famílias, ainda mais nesses dias chuvosos aí, que seja feito um cronograma aí, que seja seguido, e assim que eles fazerem essa limpeza, ele já seja juntado já esses resíduos para não ficar prejudicando essas famílias. Então, seria isso minhas indicações hoje, e que essas duas, né, sejam resolvidas o quanto antes, para não ficar causando aí problema para os nossos moradores de Canoinhas. Seria isso, senhor presidente, e meu muito obrigado. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário se informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Por não haver projetos em votação hoje, passamos aos requerimentos. Requerimento número 264, 2025, de autoria do Edil Ivan Kraus, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rotilli Reder, secretário municipal de planejamento, solicitando informações a respeito da drenagem com grama que está sendo executada na estrada João Leandro Gonçalves, especificamente quanto aos seguintes pontos. Primeiro, o sistema de drenagem implantado com uso de grama é suficiente para o escoamento adequado das águas fluviais na via? Segundo, há previsão de complementações ou melhorias no sistema de drenagem, como instalação de tubulações, valas técnicas ou bocas de lobo? Terceiro, foi realizado estudo técnico ou acompanhamento de engenheiro responsável para avaliar a eficiência dessa solução? Está em discussão? Presidente. Vereador? Senhor presidente, com a permissão do vereador autor deste requerimento, eu gostaria de assinar junto este requerimento, havendo que no ano passado eu formalizei um requerimento também aqui, vereador Ivan, buscando informação sobre essas canaletas. E, pessoalmente, conversando com o secretário, ele falou que era o que estava no projeto e que se mudasse a situação alterava muito o valor da obra. Mas no requerimento responde assim: esclarecemos que no projeto em execução as canaletas são de grama.
normatizada conforme a especificação do DENIT, né? Sendo de comprovada a eficiência. Bom, se tem uma comprovação de eficiência e tudo, não vou discutir, não sou engenheiro, né? Mas a gente olhando a situação ali, as canaletas de grama, o que ocorre? Vai crescer grama, vai crescer mato, vai entupir de barro, e a manutenção vai ficar por conta de quem? Do proprietário, vai ficar por conta do poder público. A manutenção, sendo de grama, não existe uma manutenção com máquina, vai ter que ser manual mesmo, né? Então, hoje a gente vê que a obra vai ser concluída com esse tipo de canaleta. Quem sabe para o futuro seja transformada essa canaleta de grama em canaletas de concreto, né? Tomara que aprove. Não estou dizendo que não vai aprovar. É uma dúvida em questão de se de grama. A gente não tem o hábito de ver aqui na nossa região ainda essa situação. Havendo que também é uma obra ali com bastante extensão de caída de água, né? E a ideia, segundo a informação, que foi feito devidamente para a velocidade da água não ir com tanta velocidade, mas de canaleta de concreto seria o mais correto, né? Mas enfim, vamos torcer que dê certo, e se não der certo, se faça um projeto futuro para que transforme essas canaletas de grama por canaleta de concreto. Seria isso. Continua a discussão? Senhor presidente. Senhor presidente, primeiramente eu autorizo o Gil Baiano a assinar comigo, sem problema. Esse questionamento é especificamente ali na previsão complementar de alguma outra situação. Eu também não sou engenheiro, então não sei dizer qual seria a eficiência disso tudo, né? Mas a gente pouco observa aqui na nossa região, né, esse tipo de drenagem. Então a pergunta era nesse sentido, se é uma complementação futura para que a gente não venha a ter outros problemas ali na via, já que uma via tão cara e por ser de concreto, algo que deve durar muito tempo, né? Seria isso, presidente. Vereador Edmilson. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, as pessoas que aqui se fazem presentes, os que nos assistem pelas redes sociais. Eu só queria também que o vereador autor, se permitir, eu quero assinar junto. Sim. E também, analisando, a gente passa ali, como o vereador Gil falou, e tem até uma resposta do DENIT, né? Eu imaginava que a grama, vereador Gil, era para ser plantado, fazer uma calçada, né, que a gente passa todo dia ali. E eu também, quando vi feitas as canaletas de grama, me surpreendi, mas a gente torce que dê certo, né? A gente não é engenheiro, e como o vereador Gil já tem até uma resposta ali dizendo que é aprovado pelo próprio DENIT, então vamos torcer que dê certo, né? Mas se o vereador permitiu, eu quero assinar junto. Permite, sim. Então, sob deliberação do referido autor, continua a discussão? Senhor presidente, Sim. gostaria de pedir para o vereador para mim assinar junto também esse requerimento. Seria isso. Então, solicito à secretaria que faça as devidas alterações na autoria do requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o referido requerimento. Requerimento número 265/2025, da autoria dos edis André Flenick e Cezão do Táxi, requerem que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rutilli Rueder, secretário municipal de Planejamento, solicitando informações sobre o prazo previsto para a instalação das lombadas redutores de velocidade do novo trecho pavimentado da rua Henrique Sorg, tendo em vista que as placas de sinalização já foram devidamente instaladas no local. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra o vereador autor. Sobre esse requerimento, até eu recebi alguns comentários, mais lombada em Canoinhas. Felizmente, as lombadas, elas são consequência da imprudência, de acidentes, que às vezes acontecem às vezes nem por imprudência, às vezes são consequências, né, de falta de sinalização, entre outros casos, mas nós tivemos nessa rua específica um acidente nessa última semana, que infelizmente é um acidente grave, temos uma vítima ainda que em recuperação, torcemos para que dê tudo certo.
Mas a sinalização a gente sabe que é fundamental. Entre todas as pavimentações do município, nós temos que colocar, terminou a pavimentação, já faz a sinalização e infelizmente vai ter que ser colocado lombada. Muita gente, eu digo que é uns 10% que estragam todo o resto, que transformam uma estrada nova numa pista de corrida, e esses 10% que acabam causando acidentes, causando vítimas, óbitos. E infelizmente nós temos que tomar uma medida por conta dessas pessoas para que os outros 90% paguem, mas infelizmente não existe outro caminho a não ser esse. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador. Senhor presidente, quero fazer um breve comentário sobre esse requerimento dos vereadores autores. Que realmente o que o vereador André tem falado é a real nos dias de hoje. Canoinhas se vê uma cidade capital de lombada, de tanta lombada que tem, e isso tem custo. Uma lombada não é muito barato, não, né? Quem sai fora de Canoinhas, que vai para essas outras cidades aí, não encontra lombada. Alguns pontos estratégicos ainda tem lombada, né? Jaraguá do Sul é considerado um município mais seguro no trânsito, assim mesmo acontece, né? Mas por quê? A educação é diferente, mas o que vem educar o cidadão, o condutor, principalmente aquele que não tem respeito com as legislações de trânsito? É o sistema eletrônico. Porque quando doer no bolso, aí vai segurar o pé no freio, aí não vai acelerar, né? E, infelizmente, vereadores autores desse requerimento, tem que haver, né, além da sinalização, tem que haver algum tipo de redução de velocidade, porque essa rua Henrique Sorg, a gente vê que tem bastante criança que tem o hábito de sair na rua, porque é uma pavimentação bonita e tudo mais, né? De repente escorregar com skate ali na rua, ver um carro com alta velocidade, de repente não dá tempo, e daí o pior foi, né? Ocorreu esse acidente, tomara que não ocorra nenhum mais, né? Mas tem que haver um redutor, infelizmente, né? Tem que haver redutor, porque enquanto não haver um estudo, talvez não seja muito barato, mas era momento já de se fazer um levantamento, principalmente nessas vias rápidas que a gente fala, de colocar o sistema eletrônico, né? Que é onde vai amenizar com certeza o índice de acidente e vai ficar melhor para todo mundo. Aquele que desrespeitar vai sofrer um pouco mais as consequências. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador. Sobre esse requerimento na Henrique Sorg, 2024 foi, né, inaugurado esse asfalto novo ali na Henrique Sorg. De extrema importância aquele asfalto, porque liga bastante comunidade, principalmente a localidade do interior. A SEACA transita muito ali com os caminhões pesados de tijolos, telha, mas infelizmente acabou acontecendo um acidente na sexta-feira às 8h30 da manhã. Graças a Deus, né, que não tivemos nenhuma vítima aí que levou a óbito, né? Mas temos o filho da nossa vizinha lá, não vou citar o nome dela aqui, que ainda se encontra hospitalizado no hospital de Joinville. Então, que seja feito esse estudo, né, o quanto antes, para colocar as lombadas ali, porque assim como o vereador Gil Baiano falou, as crianças brincam muito naquele asfalto com bicicleta, jogam bola. Então, e os carros descem em alta velocidade, que tem uma descida bem ali, bem forte, e já tem aquela retona ali, tem uma reta bem grande ali, e o pessoal desce muito rápido ali. Então, que isso, para não acontecer isso, né, que seja tomadas as atitudes o quanto mais rápido possível na Henrique Sorg, que já mostrou que é capaz de trazer ali grandes problemas, grandes riscos para as crianças e para a população que ali frequenta, principalmente para as crianças. Então, que venha a ser tomada essa medida o quanto antes possível para ser implantadas essas lombadas ali. Infelizmente, né, hoje não temos, né, tantas lombadas eletrônicas em Canoinhas, mas que seja colocado lombada normal, que isso é um custo também muito alto para o município, mas para evitar algo maior aí, que seja colocado o quanto antes essa sinalização. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador. Com autorização dos vereadores autores, eu gostaria de pedir a permissão para assinar junto, porque eu fiz alguns requerimentos já nesse sentido. E quem sabe já utilizando daquele expediente, porque sabemos que uma lombada aí custa um pouco mais de R$10 mil, né? É um alto custo. E também em consideração que o vereador Gil Baiano falou, realmente nós temos a maior concentração de lombada na região, isso é disparado, né?
mas que tenha um estudo, quem sabe, naquele sentido de fazer aquelas lombadas nas descidas apenas, com aquelas divisórias de pista para evitar que o pessoal drible a lombada, né? Seria um custo um pouco menor e ainda não acarretaria tanto prejuízo aos caminhões carregados nas subidas, né? Porque a gente sabe que dá um problema para eles, né? Principalmente de força de motor, né? Senhor presidente, só completar uma situação. A ideia é brilhante sua, vereador, mas analisando o sistema aqui, essas meia lombada é mais perigoso que tá sem lombada ainda, porque o condutor que não respeita, ele chega ali, ele desvia na alta velocidade. E não sei se também a legislação de trânsito ela vai permitir a lombada em meio topo, sabe? Mas seria bom. O importante é que se faça um estudo, alguma coisa assim. Puder responder? Vereador, existe já algumas dessas e essa ideia eu vi em Jaraguá, em Pomerode, que eles fazem. Aí eles colocam além daqueles tachões de dividir, porque aqui lá passou com o pneu em cima, você vai condenar o pneu do teu carro, né? Possivelmente. E eles colocam numa extensão que para driblar a lombada vai ficar muito tempo na contramão. Aí é a única maneira, porque de outra maneira, pensando só na economia da lombada em si, né? Porque aí nós faríamos, em vez de custar um pouco mais de 10, 5, entende? Nesse sentido. Continua a discussão. Segundo o CONTRAN, onde tem declives, é autorizado a colocação de travessias elevadas, que é aquela lombada onde fica junto à faixa de pedestres, né? Em elevações. Então, é proibido a lombada conforme o desnível, que é o caso da Henrique Sorg. Também as placas elas já estão lá porque, pela legislação, você tem que ter um prazo de colocação das placas para que depois seja aplicada a lombada. Se você simplesmente aparecer da noite pro dia com uma lombada, alguém sofreu um acidente, o município é penalizado. Infelizmente, existe essa regra de trânsito, e é triste mesmo, porque uma rua na dimensão da Henrique Sorg, até inclusive está o requerimento para o planejamento, que são eles que fazem a medição, mas a aquisição é feita pelo Detracan, sai do recurso do Detracan. Ali na Henrique Sorg, uma rua daquela dimensão chega a sair R$12 mil uma lombada. E uma outra questão que preocupa bastante também de colocar tachões em vias de circulação com cargas muito pesadas é que você acaba limitando um trilho para aquela rua e os pneus passam toda a vida sempre no mesmo lugar e aumenta a quantidade de buracos, porque você vai ter sempre o sobrepeso, vai estar toda a vida no mesmo local. Então, depois que foi colocado, eu sei que era um problema recorrente às ultrapassagens da Senador Ivo D'Aquino, mas após a colocação dos tachões no meio da Senador Ivo D'Aquino, a gente notou que aumentou exponencialmente a quantidade de buracos, do mesmo jeito que a Avenida Expedicionárias e as demais que foi feita a colocação do tachão. Então o tachão ele é uma alternativa que acaba reduzindo a velocidade, porém em contrapartida ela aumenta o desgaste do piso, do asfalto. Então são medidas de trânsito que a gente toma em casos extremos, mas que o município, de certa forma, acaba sendo lesado para frente. Então, a gente tem que tomar esse cuidado muito grande com a questão dos tachões no meio de vias de circulação com muito peso, porque você vai estar, logicamente, jogando toda a vida o peso para um único trilho, né? Se você for ver a saída da avenida, sentido 280, você pode observar bem certinho o trilho dos caminhões ali, né? Onde passam com os pneus, porque eles sempre obrigatoriamente tem que passar ali. Se ele bater com o pneu em cima de uma daqueles tachões, ele vai ter um prejuízo, né? Então, você acaba limitando que eles fiquem trilhando, como se fosse um trem até, né? Toda a vida passando no mesmo lugar, e você aumenta o desgaste. Para vocês verem, a Arapuca que a gente tá, né? Ou a gente investe um dinheiro que poderia ser em pavimentação, né? Hoje, R$12 mil, faça uma multiplicação aí pelos pedidos que tem aqui nessa Casa de Leis para lombadas, você vai chegar à pavimentação de quase 2 ruas, de quase 2 quadras, né? Que é investido em cima de um redutor de velocidade e não em cima de uma melhoria. Porém, realmente é alarmante a quantidade de acidentes numa cidade que nem Canoinhas, que de certa forma foi planejada, com ruas largas, com esquinas bem sinalizadas, e mesmo assim a imprudência ela faz com que Canoinhas tenha um índice alto de acidentes. Mais alguém que queira discutir? Então, coloco
em votação. Também solicito a alteração da autoria do referido requerimento. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 266, 2025, da autoria do Edil André Flenick, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, ao senhor Dercílio de Souza Schmidt, administrador do terminal rodoviário, solicitando as seguintes informações a respeito do terminal rodoviário de Canoinhas. Primeiro, qual é a média diária de passageiros que utilizam o terminal rodoviário de Canoinhas? Segundo, qual foi o dia de maior movimento de passageiros nos últimos anos e quantas pessoas passaram pelo terminal nessa data? Terceiro, quantas linhas estão atualmente em operação e quais são os horários disponíveis? Quarto, qual é a arrecadação anual do terminal rodoviário? Quinto, qual é a despesa anual do terminal rodoviário? Sexto, o que está sendo realizado no espaço em que antes era lanchonete? Está em discussão. Senhor presidente, Vereador autor. eu faço requerimento com uma série de perguntas que nós sabemos que a nossa rodoviária é a porta de entrada do nosso município. Porém, hoje, nós temos outras formas de transporte intermunicipal. Nós temos aplicativos, BlaBlaCar, entre outros. Temos buzzer, até transporte via aplicativo com ônibus. E houve uma redução de fluxo. Além, claro, que a população pôde adquirir seus veículos, né? Então, tem outros meios, diferente do que era, por exemplo, 10, 20 anos atrás. A minha dúvida aqui é saber como está sendo investido o recurso da nossa rodoviária, se ele é suficiente para a nossa rodoviária, se compensa manter a estrutura que nós temos hoje e o que está sendo feito o espaço. É um espaço público, um espaço muito bom, que, ao meu ver, no momento está sendo subutilizado. Acredito que existem órgãos do município que poderiam usar uma sala ou outra, ou a gente poderia pensar na rodoviária como uma outra aplicação mais abrangente, além do transporte de passageiros. Então, tem várias possibilidades que nós podemos imaginar com aquele espaço público, considerando que é uma excelente localização no nosso município e também um espaço amplo. Eu já citei aqui em outros momentos a possibilidade de fazer um centro cultural vinculado à rodoviária. Nós temos ali uma praça ali na frente, onde ocorre o Festival de Cerveja, onde ocorre outras. Temos o mercado público, que é quase na frente. Então, é um local estratégico para nós pensarmos uma série de fatores, mas depende tudo de como está a rodoviária, o que tem que ser feito, o que pode ser investido futuramente. Era o que continha, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário se existem inscritos para falar de matérias de interesse pessoal. Vereador Ivan Caos. Com a palavra. Senhor presidente, vereadores, população que nos assiste presencialmente pelas redes sociais. Presidente, é um convite, na verdade. No dia 5, agora, quinta-feira, estará presente em Canoinhas o secretário da Indústria, Comércio e Serviços de Santa Catarina, o Silvio Dreveck, e nessa oportunidade ele apresentará as principais políticas públicas estaduais voltadas ao desenvolvimento econômico da nossa região. E será dia 5, então, como eu falei agora, quinta-feira, às 19 horas, no Centro Empresarial de Canoinhas. Então, quem quisesse fazer presente e tomar conhecimento das políticas estaduais para o desenvolvimento da nossa comunidade aqui, será bem-vindo. Seria isso, presidente. Mais algum inscrito? Não, senhor presidente. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa presente reunião, convidando os demais para a sessão que ocorrerá amanhã, porém amanhã a sessão será itinerante e o local a UGV Canoinhas. Tenham todos uma boa noite.